Alô, viajante! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco mais chato, que é delicado, mas que é muito necessário. Hoje eu resolvi falar com você sobre o coronavírus. Sim, esse vídeo é um vídeo mais simples, não tem vinheta de abertura, não vai ter edição e eu vou falar tudo numa tacada só, não vai ser muito demorado, mas eu preciso trazer algumas informações muito importantes para você. Primeiro, eu resolvi fazer esse vídeo porque, como algumas pessoas que me seguem lá no Instagram sabem, eu estive na Itália recentemente. Passei 2 semanas na Itália e eu saí do Brasil um pouquinho antes de começarem os casos a aumentarem. E cheguei lá na Itália. Quando eu cheguei, eu acho que estava na faixa de 70 casos, e daí por diante, a cada 2 dias, dobrava o número de casos. E estive na Itália durante esse momento. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência de estar na Itália durante esse momento e também depois algumas coisas que eu gostaria de trazer para você sobre a doença, sobre o coronavírus. Eu não sou uma especialista, mas eu estudei bastante sobre o assunto, não só para falar aqui para você, como também para entender um pouco melhor essa doença, esse contágio, esse vírus. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente sobre a minha experiência. Quando eu saí daqui do Brasil, na véspera do meu voo, se eu não me engano, tinha menos de 10 casos na Itália. Claro que o voo é longo, né? Então quando eu cheguei lá, eu acho que no dia seguinte que eu cheguei, já eram de 70 casos, e como eu falei, daí pra diante, a cada 2 dias, dobrava o número. A vida na cidade, nas cidades, você andando o dia a dia ali nas ruas, era mais ou menos como andar nas ruas aqui, não fazia muita diferença. Era uma vida que seguia, uma vida normal. Só que um normal com a ciência de que estava acontecendo um problema de epidemia na cidade. Então, tirando Veneza, que foi o lugar que eu cheguei, o primeiro lugar que eu cheguei, a primeira cidade que eu cheguei, que por ser uma cidade muito turística e por estar justamente na época do carnaval, eu vi muitas pessoas com a máscara, não máscara de carnaval, tá? Máscara mesmo, para se proteger. O que depois eu vou falar a respeito sobre essa questão da máscara, tá? Eu vi bastante gente de máscara, principalmente no aeroporto, no avião tinha algumas pessoas, mas nas cidades seguintes eu me antecipei, eu saí um pouco antes de Veneza, não por medo de contágio, mas porque as festividades de carnaval foram canceladas, toda a programação de carnaval foi cancelada, os museus foram fechados. Foi à medida que a região do Vêneto, assim como a Lombardia, se eu não me engano, também fez, a região do Vêneto, que era a que eu estava, tomou, à medida que o Vêneto tomou, para poder diminuir a quantidade de contágio entre as pessoas. E nas cidades seguintes, a primeira cidade que eu fui, para onde eu fui logo após Veneza, era ainda na região do Vêneto, a cidade de Bassano del Grappa, mas ali eu já não vi, quase não via gente quase não, eu não via gente de máscara, a não ser quando eu ia para a estação de trem para pegar o trem para a próxima cidade e assim por diante. Então, durante todos esses dias que eu passei na Itália, eu pouco via pessoas no meio da rua andando com máscara, tá? Eu via mais, logicamente, quando eu pegava o trem. Essa foi a minha experiência. Então era a vida, entre aspas, normal, né? A vida que seguia, a gente não tinha contato com a ideia da epidemia, com a ideia do que estava acontecendo no dia a dia, né? Nas ruas, mas a gente sabia muito claramente o que estava acontecendo, porque sempre que passava em frente a uma banca de jornal, tinha lá um jornal, primeira página, e primeira página era sempre coronavírus e um número e uma cidade ou uma região. Então sempre tinha uma atualização, a cada dia tinha uma atualização e a gente percebia os números subindo. E toda vez que eu chegava no hotel e ligava a televisão, eu queria, né, espairecer um pouco, queria ouvir um pouco o idioma italiano antes de dormir, e sempre a notícia, quando era algum telejornal, a notícia era coronavírus, coronavírus, coronavírus. Então eu digo, era normal, entre aspas, nesse sentido, que a gente andando pelas ruas era a vida que seguia normal, mas a gente estava muito ciente, muito consciente do que estava acontecendo, o que é muito importante, porque a gente precisa saber até para poder se prevenir
e não se expor, né, a uma possibilidade de contágio. Agora eu queria falar sobre a questão do coronavírus propriamente dito. Quando eu falei da coisa da máscara, né, o que eu queria colocar aqui, dentre outras coisas, a primeira coisa que eu queria colocar é, quando começou aqui no Brasil a pipocar essas informações sobre a Itália, e eu ainda estava lá, muitos amigos e familiares me mandaram mensagem falando, olha, toma cuidado, usa máscara, usa máscara, usa máscara. Isso era recorrente, né, nas mensagens que eu recebia. E aí eu procurei uma profissional de saúde lá na Itália, uma farmacêutica, perguntando da efetividade da máscara. O que ela me falou na ocasião é que a máscara, para mim, uma pessoa, pelo menos eu achava, eu acreditava que estava saudável, né? A ideia de eu usar a máscara seria me proteger para não me contagiar, não me contaminar. Então ela disse que para mim não teria efetividade alguma usar aquela máscara descartável. Teria sim se fosse aquela máscara que veda perfeitamente e que tem uma válvula. Mas essa máscara ela tem uma duração limitada, eu acho que são 7 horas de efetividade. Depois ela também perde a efetividade. Então eu achei por bem não comprar a máscara e um pouco depois eu vi um cartaz. Aliás, eu passei a ver com frequência cartazes, né, na rua, que o governo italiano colocava, o Ministério da Saúde, ou o equivalente ao Ministério da Saúde lá na Itália, colocou, distribuiu por todos os lugares, falando das medidas que você tem que tomar para se prevenir, como lavar as mãos, manter uma distância de segurança de 1 metro entre as pessoas, evitar aglomerações, evitar estar em lugares fechados, e dizendo claramente que a máscara é importante apenas para quem tem a doença. Para quem está doente, o uso da máscara é fundamental para que aquela pessoa não transmita a doença para quem está saudável. E para quem está saudável não é muito efetiva, eu vou explicar por quê. Isso eu fui entender, o porquê disso eu fui entender depois, assistindo alguns vídeos aqui no YouTube de um especialista, que a gente tem um especialista em virologia aqui no Brasil, chama Átila Yamarino, e ele tem um canal no YouTube, e ele está atualizando quase que diariamente a gente. Ele tem o Instagram também, tem um canal aqui no YouTube, e tem um canal também no Telegram. Eu vou botar depois aqui embaixo na descrição os canais do Átila, que é muito importante a gente ter acesso à informação e informação confiável. E no caso, o Átila é um especialista, ele é um doutor e ele é especialista em virologia e já trabalhou com essa questão do coronavírus. Então ele é uma pessoa que entende e ele está se informando sempre, lendo sempre novos artigos científicos, o que está saindo de novidade, né, no mundo científico e atualizando a gente. Então, esse trabalho, esse serviço que o Átila faz é incrível, porque uma pessoa comum como eu ou você podemos ter acesso à informação de ponta, tá? E aí depois, assistindo ao canal do Átila e as collabs que ele fez, eu assisti uma collab que ele fez com o Cauê Moura, ele fez também uma collab com o Lito do Aviões e Músicas, que também é um outro canal aqui do YouTube, que aí teve tudo a ver com o assunto viagem e coronavírus. E ele fez também com o Manual do Mundo, uma outra collab. Então, segue o canal do Átila e vai atrás das collabs que ele vem fazendo, que você vai se informar bastante. Então, eu fiquei sabendo através do Átila o porquê não tem, o porquê dessa efetividade, dessa falta de efetividade da máscara comum, né? Essa máscara descartável de TNT, por que ela não é efetiva para quem não está doente? Para quem está doente é importante para não ficar transmitindo, e para quem não está doente, primeiro que a máscara ela não veda perfeitamente. Se for uma máscara que vede perfeitamente, assim como a farmacêutica lá da Itália tinha dito, se for uma máscara que vede perfeitamente, ela vai te proteger, mas vai proteger essa região nariz e boca. Ou seja, os olhos estão desprotegidos. Então, se você segura em algum lugar que tem o vírus, que está contaminado, e você passa o dedo no olho, babau, não adiantou nada você utilizar a máscara. E outra coisa, o fato dela não vedar perfeitamente, né, essa máscara que é descartável, ela não vedar, muita gente acontece isso, segura a mão, coloca a mão em algum lugar que está contaminado, põe no olho, ou então vai comer alguma coisa, levanta a máscara, come a coisa e bota a máscara de volta. Aí acabou. É a mesma coisa que você nunca ter usado nenhuma máscara. Por mais que ela fosse efetiva, e que não é, essa máscara descartável não é efetiva, mas ainda que ela fosse, o fato de você tirar, comer alguma coisa e botar e fechar de volta, acabou a efetividade dela. E é bem desconfortável usar a máscara. Você
fica respirando ali dentro e é bastante desconfortável. Então, deixa eu pegar aqui o livrinho. Uma coisa que eu comprei lá na Itália, a Itália foi muito rápida, né? Em relação a divulgar essas informações, isso, em relação a isso aqui. Em relação a travar a doença, não foi não, tá? Isso daqui é um livro que eu comprei lá, acho que no último dia que eu estava na Itália, também de uma especialista em virologia italiana, que é um livro de perguntas e respostas, né? Tem uma pessoa que fez, é uma jornalista que fez isso aqui, é o Corona, o que é, como nos ataca e como nos defender. Preparado pela Benedita Moro. Então, acredito que é a Benedita que esteja fazendo as perguntas. E eu estou na metade. Eu ainda vou ter mais informação, depois eu passo para você. Mas as coisas especificamente, agora que eu já falei sobre a minha experiência de viagem, as coisas especificamente sobre o coronavírus que eu queria trazer para você é o seguinte. Infelizmente, esse vídeo eu vou fazer um vídeo sem edição para ser bem rapidinho, né? Para eu poder postar no YouTube bem rapidinho. Então, eu não tenho como mostrar. Eu tirei uma foto daquele cartaz que eu falei que eu vi com alguma frequência na Itália, falando sobre as medidas e que indica que a máscara é importante para as pessoas doentes e também para os profissionais de saúde que vão saber utilizar a máscara e que estão em contato ali direto todos os dias com pessoas contaminadas. E agora especificamente sobre o vírus. O que eu queria trazer aqui? Esse vírus, existe existe um desespero, e eu entendo, e tem que ter uma preocupação, mas eu acho que o desespero é um pouco demais. E eu vou explicar por quê. Esse vírus, ele não tem uma letalidade muito alta. Então, se uma pessoa adulta, saudável, pegar, o máximo que pode acontecer é ela ter os sintomas de uma gripe comum e esperar essa gripe passar. Mas, para algumas pessoas, né, para as pessoas que têm um grupo que seja mais vulnerável, né, alguma vulnerabilidade de saúde ou que seja muito mais idosa, essas pessoas, elas fazem parte de um grupo, né, de pessoas vulneráveis e para essas pessoas, esse vírus ele pode ser realmente muito agressivo, muito agressivo. Então, vai desenvolver uma forma grave da doença. E por esse motivo, exatamente por causa dessas pessoas, que é tão importante a gente evitar o contato, evitar aglomerações, porque além de tudo, o vírus, esse vírus especificamente, outros vírus que vieram um pouco antes, tinham uma letalidade muito maior. Mas esse vírus especificamente, apesar de ele ter uma letalidade mais baixa, ele se propaga muito facilmente, muito rapidamente, e ele tem um período de incubação muito longo, de até 14 dias. Ou seja, a pessoa pode estar contaminada e durante uma semana, 10 dias, nem saber que está contaminada e sem querer, sem saber, acabar contaminando as outras pessoas próximas. Entre essas pessoas, as pessoas que têm algum problema de saúde, ou algum problema cardíaco, ou algum problema respiratório, ou algum problema de imunidade, ou, enfim, qualquer tipo de problema que possa fazer aquela pessoa desenvolver um quadro grave da doença. Então, essa medida que a Itália está fazendo agora, que a Itália resolveu fazer agora, e isso está se espalhando pela Europa, né, essas medidas de quarentena, eu sei que na Espanha já está acontecendo isso. Eu sei que eu conversei com uma pessoa da Dinamarca que disse também que a quarentena está rolando lá. Eu conversei com uma pessoa da República Tcheca que falou que também a quarentena está acontecendo lá. Então esses outros países estão se antecipando. O que a Itália devia ter feito antes, eles já estão se antecipando. Por quê? Para evitar o espalhamento da doença. Volto a dizer, a letalidade não é tão alta, mas ela se espalha muito facilmente. E se ela se espalhar rapidamente, é o que eu digo, eu posso estar me sentindo saudável e converso com você, te abraço, te beijo, acabo transmitindo para você sem saber e você vai transmitir para as outras pessoas também sem saber e assim por diante. E quando a gente descobrir a doença, vai estar todo mundo doente ao mesmo tempo. E isso vai gerar uma demanda muito alta do sistema de saúde. E o sistema de saúde não tem como abrigar, como receber e como cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Embora as pessoas que vão precisar de atendimento médico, atendimento hospitalar, seja um percentual mais baixo, porque
Porque 80% das pessoas vai desenvolver a doença num quadro leve a moderado, muito parecido com uma gripe. Agora, 20% das pessoas vão precisar de algum tipo de atendimento. Por falta de ar, vão precisar de algum atendimento para oxigenação, ou ser entubado, ou até ser internado numa UTI. E para essas pessoas é que o negócio é muito delicado. E é por conta dessas pessoas que a gente tem que se cuidar para evitar que essas pessoas acabem pegando a doença e aí sim desenvolvendo um quadro grave da doença e podendo acabar até vindo a morrer, né, por conta disso. E essa medida de contenção, essa medida de, como se diz, quarentena, essa medida de quarentena que a Europa está fazendo agora e que o Brasil devia começar a fazer o quanto antes, essa medida, alguns lugares já tiveram essa iniciativa, algumas universidades, algumas escolas, tem uma rede de cinema que também já parou as suas atividades, suspendeu as atividades por enquanto aqui no Rio de Janeiro. Então, essa medida é muito importante para proteger esse grupo que é mais vulnerável. E eu vou explicar por quê. O problema não é você ou eu, a gente pegar essa doença um dia. Porque pegar essa doença um dia, fatalmente todo mundo vai acabar pegando, porque esse vírus ele vai acabar se espalhando e virando, entre aspas, uma gripe comum. Tá? Mas o problema é todo mundo pegar ao mesmo tempo, porque se a gente tiver um número muito alto, que foi o que aconteceu na Itália, muito alto de pessoas contraindo a doença ao mesmo tempo, esses 20% também vai representar um número muito alto e possivelmente o país não vai ter leitos suficientes para internar essas pessoas todas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Não vai ter leito suficiente, é o que está acontecendo na Itália. Tem 2 leitos, ou melhor, tem 2 pacientes, tem um leito, e o médico vai ter que escolher qual o paciente que ele coloca naquele leito, e o outro ele está sendo obrigado a mandar a pessoa para casa, mesmo que ela precise de atendimento médico. Então, por falta de leito, muita gente está morrendo, não exatamente por conta da gravidade da doença, também, né, óbvio, por causa da gravidade da doença, mas que se fosse tratado teria uma grande chance de cura, talvez, mas que não tem como ser tratada. Então, isso sim vai ser um grande colapso, né, um colapso na rede de saúde e um colapso pra gente, né? As pessoas vão acabar morrendo por falta de tratamento. E por isso que não pode todo mundo pegar ao mesmo tempo. Para não pegar todo mundo ao mesmo tempo, a quarentena é muito, mas muito importante. Então eu anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer de falar sobre isso da transmissão, sobre a questão da máscara. Porque se você compra a máscara, você enche de máscara a sua casa, para você que está saudável, essa máscara não vai ser efetiva. E ela vai faltar para aquela pessoa que está doente e que vai acabar, por falta de máscara, transmitindo para você e para as pessoas da sua família. Então, é muito importante ficar ligado nisso. E a outra coisa que eu anotei aqui... A melhor medida que você pode fazer, eu voltei da Itália já tem uma semana, eu ainda tô numa quarentena voluntária, tá? Nem as minhas irmãs eu fui ver ainda, por uma questão de prevenção mesmo, de respeito. Eu tenho ficado em casa, não tenho nem saído, por uma questão de consideração às pessoas, ao próximo, porque isso faz a diferença. Eu posso estar doente ainda sem sintoma, eu tenho que esperar os 14 dias para saber se realmente eu tô doente ou não. E ainda assim, depois dos 14 dias, eu posso me tornar um vetor da doença. Eu posso contrair na rua e acabar levando para outra pessoa. Então, por isso que esses lugares que aglomeram muita gente, como teatros, cinemas, salas de aula, escritórios onde todo mundo trabalha junto, isso é muito importante que as pessoas não fiquem nesses ambientes. E outra medida que é fundamental, que é a que eu tomei ao longo de toda a minha viagem. Primeiro, a pessoa tossia aqui, eu ia para lá. Isso daí já é meio que natural em mim. Não é nem por conta desse surto, por conta dessa pandemia, mas sempre que isso acontece, a pessoa tosse aqui, eu desvio para cá, a pessoa espirra aqui, eu desvio para lá, e é assim que eu vou. Mas fundamentalmente,
eu sempre lavo as minhas mãos. Então eu chego em casa, isso durante a viagem, eu chegava no hotel, eu sempre lavava as mãos. Antes da refeição, lava as mãos. Vai ao banheiro, lava as mãos. E é lavar as mãos de verdade, não é fazer assim do jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo, não. É lavar mesmo, lavar, garantir que vai sair tudo que tiver, tudo que puder ter aqui com água e sabão, tá? E lavar bem as mãos. Evitar botar... Não é para botar a mão na boca, nunca. Não é para botar a mão na boca. Você está na rua, vai botar a mão na boca, mão nos olhos, mão no nariz, não pode. Então, esse tipo de coisa vai evitar que você contraia essa doença. E vai evitar que você acabe transmitindo para outras pessoas, até pessoas próximas, pessoas queridas para você, que você pode transmitir, você pode contrair e transmitir até antes de manifestar qualquer sintoma, antes de saber que você está doente, tá bom? Então, lave as mãos com frequência, mantenha alguma distância, uma distância de segurança, de pelo menos 1 metro enquanto estiver conversando, evite abraçar, beijar pessoas no meio da rua. Eu sei que a gente é mais caloroso, a gente sempre se cumprimenta, dá 2 beijinhos, mas vamos, pelo menos durante esse tempo, evitar esse tipo de contato físico. Lavar as mãos, evitar o contato físico e ficar... Desculpa, é porque esse vídeo está sem edição, eu acabei... Tem mais uma coisa importante, eu tô aqui, me diz... e álcool gel. Álcool gel não lava a sua mão, tá? O álcool gel só esteriliza, mas o álcool gel funciona sim. Funciona sim. Nada de vinagre de cozinha. Vinagre de cozinha não é efetivo, mas o álcool gel é efetivo. O álcool 70 é efetivo sim. Então, lavou as mãos, passa o álcool gel se você estiver numa situação, então só tá com a mão recém-lavada e colocou a mão em algum lugar, passa o álcool gel com alguma periodicidade na sua mão, ou lavar as mãos é até mais efetivo, mas se você está numa situação, você está na rua, que você não possa lavar as mãos, tenha sempre o álcool gel com você para poder higienizar suas mãos e evite botar a mão no rosto, mão nos olhos, mão na boca, tá bom? E assim a gente vai vivendo, esperando esse momento de crise passar e se resguardando ao próximo. Então, se eu tiver mais informação, eu vou trazer aqui para você. Vou colocar na descrição os canais que dão informações confiáveis. Então, você, para saber mais sobre isso e sobre outros assuntos de viagem, vem comigo.